Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em João, no capítulo 3, versículo 28 a 30. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28 a 30. Diz assim, João, capítulo 3, 23 a 30. Vós sois testemunhas de que vos disse, não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Pai, essa é a tua palavra, nós amamos a tua palavra, nós amamos o teu nome que é santo. Nós te pedimos que o Senhor possa continuar a ministrar nossos corações. Abre nossos corações, Senhor. Nós abrimos voluntariamente, mas que o teu Espírito nos ajude, que nossa mente esteja alerta, que a semente incorruptível da sua palavra não produza nem 30, nem 60, mas 100 por 1, a capacidade máxima dela, para que a vontade sua, que é boa, agradável e perfeita, seja clara em nossa vida e que nós possamos, como seus amigos e que te amamos, cumprir a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, para que venha teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o que nós acabamos de ler é um relato do apóstolo Paulo escrevendo a respeito de algumas pessoas que vieram, os seus discípulos vieram falar com ele. Olha, aquele homem que você deu testemunho no Jordão quando foi batizar e outras vezes, ele está batizando as pessoas e as pessoas estão deixando de ser batizadas por nós, todo mundo está indo ser batizado por ele. E João Batista dá testemunho a respeito de Jesus dizendo, vocês são testemunha que eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. E nós estamos construindo nessa segunda mensagem da série Equibalo, que a gente entendeu que Equibalo é um envio violento, uma ordem direta, uma ordem imperativa, de que Jesus diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogue ao Senhor da seara que equibala trabalhadores. É como se esse envio, essa ordem fosse algo, uma urgência, uma necessidade, um desejo do coração de Deus, para que isso fosse logo. Jesus, em João no capítulo 4, quando seus discípulos saem para comprar comida, voltam e encontram ele conversando com a mulher samaritana. Jesus expressa essa urgência do seu coração. Eles falam assim, come, mestre. E Jesus fala, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz, olha, vocês dizem, ainda falta para a colheita, mas levantem as cabeças, os campos estão prontos para a colheita. Ou seja, Jesus está dizendo que já está pronto, nós precisamos rogar ao Pai, pedir ao Pai que Ele envie trabalhadores. E nós falamos que Equibalo não é um voluntariado inconsequente ou irresponsável, muito menos um autoenvio. Equibalo é um id daqueles que passam pelo discipulado de Cristo, pela escola do Mestre, que estão juntos no jugo de Jesus. E para quem não sabe, o jugo nada mais era do que um objeto que se colocava entre dois bois para que eles se conectassem e juntos eles trabalhassem, arassem, cortassem a terra para que recebesse a semente. Jesus faz esse convite, tomai sobre vós o meu jugo. Então, a gente entendeu que para ouvir Equibalo do Senhor, nós precisamos estar dispostos a passar pela escola do Mestre, o discipulado genuíno de Jesus, que pressupõe lá em Lucas no capítulo 9, abrir mão da nossa própria vontade, vida e segui-lo como uma testemunha que vem do original mártir, ou seja, carregar a nossa cruz como o nosso mestre carregou, entendendo que ele nos diz lá no capítulo 10, ele fala, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, ou seja, nós estamos sendo entregues para que Deus também possa anunciar a sua boa notícia, reconciliem-se com Deus. E entendendo isso, eu lembro que eu comentei que nós como igreja, eu acredito que nesse tempo a gente precisa deixar um pouco, não deixar de ter uma mentalidade de noiva, a gente já entendeu que somos noiva de Cristo. Mas às vezes esquecemos da função que temos até que as bodas cheguem, que é sermos amigos do noivo. Então hoje o título dessa mensagem é Amigos do Noivo.
E a gente entende esse paradoxo do reino de Deus que está vindo, né? Entre aspas, o reino de Deus ele é já, mas ainda não, porque é como uma sombra de algo que está descendo, e a sombra chega primeiro do que a realidade. Nós estamos manifestando esse reino, porque somos seus embaixadores, anunciando o evangelho que Jesus começou, dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E a boa notícia do evangelho nós temos paz com Deus por meio de Jesus, e nós, preparando o caminho do Senhor, somos como amigo do noivo. A gente tem que entender esse encargo. Jesus mesmo disse que aqueles que estão passando pela escola do mestre, o discipulado verdadeiro de Cristo, eles eram amigos do noivo. O João Batista se identifica dessa maneira. Ele está dizendo: não confundam, eu não sou o Cristo, eu sou o amigo do noivo, e a noiva pertence ao noivo, e eu ouço a voz do noivo, e eu me alegro com isso. E ele diz lá, 3:30, convém que ele cresça e eu diminua. Os discípulos estavam falando: ei, João, esse cara está fazendo mais sucesso que você. E João fala: é para isso que eu vim. Eu vim aqui para preparar o caminho para que as pessoas seguissem ele, se encontrassem com ele. Então, sim, eu sou amigo do noivo. E Jesus declara que os seus discípulos eram amigos do noivo também. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15... os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram: olha, a gente jejua, e tem os fariseus que jejuam, por que seus discípulos não jejuam? E Jesus diz a eles assim: olha, poderiam os convidados das bodas jejuarem se o noivo está presente com eles, se entristecerem se o noivo está presente com eles? Ele diz: não, mas o noivo logo lhe será tirado, então jejuarão. Nas nossas Bíblias, eles traduziram essa palavra do original, numpon, como convidados, mas a King James traduziu como amigos do noivo, porque é o que significa. Amigos do noivo, que tinham o dever de providenciar e cuidar de tudo que pertencesse à câmara nupcial, tudo que fosse necessário para a celebração e adequada das bodas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que os discípulos dele eram amigos do noivo também, que estavam com a função de preparar essas bodas e o dia dessa núpcia. O apóstolo Paulo também se identificou como amigo do noivo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, ele diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então significa que essa mentalidade de sermos amigo do noivo, e não só uma mentalidade de noivo, porque eu tinha falado, né, às vezes a gente pode ser um pouco egocentrista pensando: somos a noiva. Que eu falei que não acontece casamento se a noiva não chega, todo mundo espera ela. Quando ela vai entrar, todo mundo levanta. E eu falo que se a gente entender que nós somos amigo do noivo por enquanto, nesse já, e seremos noiva no ainda não, no paradoxo do reino que vem, então a gente vai entender o nosso encargo e a nossa responsabilidade de prepararmos o caminho do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo se identifica assim, e Jesus chamou também seus discípulos de amigos depois que o coração de Jesus estava totalmente revelado a eles. Lá em João, no capítulo 15, depois das últimas instruções, Jesus diz no versículo 13 ao 15: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, eu sei que pode parecer confuso isso. Nós somos a noiva de Cristo ou nós somos os amigos do noivo? As duas coisas. A maneira de resolver isso numa mente purificada é o seguinte: você vai olhar para quem está... eu não gosto disso. Eu sei, mas vamos fazer para ficar esse conceito bem fundamentado. Você vai olhar quem está do seu lado e você vai dizer: você é a noiva de Cristo. Eu sou amigo do noivo. Aí, você viu o que aconteceu? Alguém identificou você como a noiva de Cristo, você se identificou como noivo, ou amigo do noivo. Prestou atenção? Você vai olhar para o seu irmão e aí você diz: você é a noiva de Cristo, eu sou amigo do noivo. Então pronto, está resolvido. Somos as duas coisas, a noiva de Cristo e o amigo do noivo. Mas na nossa consciência, a gente precisa entender qual é a responsabilidade do amigo do noivo.
o que o noivo espera que esse amigo faça. Para você entender, o amigo do noivo não era só um cara que ele gostava. Naquele tempo, as bodas, antigamente, aconteciam de muitas maneiras de que o noivo e a noiva não se conheciam pessoalmente. Então o amigo do noivo ia preparar esse caminho, ele ia lá falar a respeito do noivo, ele ia preparar o coração dessa moça, ele talvez até ia falar com o pai da noiva. O amigo do noivo era alguém de confiança, que cuidava de tudo que fosse relacionado ao casamento e às noites de núpcias. Hoje a gente chama de dama de honra e chama de, às vezes, padrinho, porque não tem, para o homem, qual que é? Madrinha, padrinho, mas e o masculino de dama? Não tem masculino de dama de honra. Ah, não tem mais dama de honra? Então acabou, gente, não pode mais ter dama de honra. Minha mulher falou que não tem mais dama de honra. Em inglês tem? Best man. In English. Beleza. Gente, o que eu queria trazer hoje é quais são as virtudes e o que é esperado de um amigo do noivo. E para isso a gente precisa encontrar a primeira menção do que foi um amigo do noivo. Você está comigo ainda, amém? Glória a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 29, eu queria que a gente pudesse ler, 24, perdão, essa história do versículo 1 ao 9. Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 9. E vai contar a história, enquanto você procura aí, vai contar a história de quando Abraão chama o seu servo Eliezer, um servo antigo da sua casa. Eu sei que o nome dele não aparece aqui, mas eu vi vários comentários, é muito provável que fosse Eliezer, porque ele era o servo de maior confiança de Abraão. Inclusive Abraão, lá no capítulo 15, quando Deus faz uma promessa a ele acredita que esse servo seria o herdeiro da sua casa e a descendência dele viria através desse servo. Já nasceu Isaac, o filho da promessa, e Abraão, lá em Gênesis capítulo 24, chama Eliezer para uma missão e diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Presta atenção, não era Isaac responsável por tudo que Abraão tinha, era Eliezer responsável por tudo que Abraão tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, por meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar seu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que prometeu sob juramento e a minha descendência que daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Queridos, essa história ela é maravilhosa porque existe muitos simbolismos nessa história. A gente entendeu, o apóstolo Paulo escreve que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, e a gente aprende muito nessa casa a respeito disso, e nós acreditamos que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse está conectada e ela nos ensina todas as coisas. Eu queria que a gente pudesse trazer e entender o simbolismo. É muito interessante que o nome Eliezer significa Deus é socorro. E Eliezer é enviado com uma missão, e a missão é ir até a cidade natal de Abraão e de lá trazer uma esposa. E é interessante porque Abraão está na terra onde Deus havia prometido que ele estivesse. Seria muito mais lógico se ele tivesse casado o filho dele com alguém daquela terra, com alguma família poderosa daquela terra, para que concretizasse talvez a sua conquista. Mas ele entende um princípio dizendo: não, Deus me tirou da casa do meu pai, mas eu preciso ir lá redimir alguma coisa, porque agora a descendência de Isaac, que é o filho da promessa, é uma descendência abençoada. Você está comigo ainda, amém? A gente sabe que Abraão tem um simbolismo, é um tipo do Deus Pai, principalmente quando ele vai entregar Isaac como sacrifício. Isaac simboliza Jesus.
Até para sua curiosidade, no Monte Moriá, onde Abraão vai sacrificar, alguns estudiosos acreditam que se tornou Gólgota futuramente. Então a gente entende o simbolismo de Abraão ser Deus e Isaac ser Jesus, tanto no seu sacrifício como o filho da promessa. Agora, Eliezer tem uma função de ser amigo do noivo. Abraão chama Eliezer e fala bem assim: olha, o meu filho Isaac, e Isaac não era mais um menino, ele tinha 40 anos de idade, o meu filho Isaac precisa de uma esposa, mas não busque aqui nessa terra, vai lá na terra onde eu nasci. Depois de que agora essa descendência minha está abençoada, eu vou lá resgatar. E a terra de Ur dos Caldeus era a Babilônia. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas tem muita coisa interessante aqui. Eliezer, ele vem como um amigo do noivo, que vai trazer, vai falar para essa mulher que ele não conhece a respeito desse noivo, que é Isaac. E o que eu queria trazer hoje, como eu disse, são as virtudes que é esperado desse amigo do noivo. E o que eu encontro, o que a gente encontra em Eliezer? Alguém que foi chamado para uma missão tão importante. Porque Abraão podia ter falado para Isaac ir: Isaac, tem uma missão, vai lá para a terra dos Caldeus e encontra uma esposa. Não, Abraão é claro com Eliezer, ele fala: Eliezer, coloca a mão debaixo da minha coxa e jure que você não vai deixar meu filho voltar para lá, que você vai trazer uma esposa para ele. E colocar a mão debaixo da coxa era um costume antigo, que eles achavam que a descendência vinha dos lombos, ou existem alguns significados para isso, eu não quero entrar nesse assunto de hermenêutica e o que significava isso, mas o que é importante significava que era um juramento sobre a descendência. Ele jurava sobre a descendência: eu juro pela minha descendência de que eu vou cumprir isso que você está pedindo. Então, a gente percebe que Eliezer está totalmente comprometido com o envio de Abraão. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Ele está comprometido com o envio de Abraão. E a primeira coisa que eu encontro, característica e virtude de um amigo do noivo, que é Eliezer nesse momento, é intimidade com o noivo. Sabe por quê? Porque Eliezer precisava saber qual eram os gostos, desejos e anseios do coração do noivo. Como ele vai até Ur dos Caldeus buscar uma esposa, se ele não sabe qual é o desejo do noivo? Ele precisava conhecer de forma muito íntima as vontades, os planos, e retransmitir com muita precisão para a noiva. Geralmente o noivo e a noiva não se conheciam naquele tempo, os amigos do noivo tinham o trabalho de representá-lo. Eliezer precisava conhecer intimamente Isaac. E aí a gente agora vem para a aplicação dos nossos dias, como amigos do noivo. Quem tem intimidade com Jesus? Jesus responde. Mateus 15 e 14. Aqueles que me amam, esses cumprem meus mandamentos, esses são meus íntimos. E aí, em outra parte, diz que Jesus está pregando numa casa, a mãe dele e os irmãos vêm, e o pessoal chega lá e fala: tua mãe e teus irmãos estão aí. Em outros evangelhos diz que eles foram conter Jesus, dizendo: está fora de si. E aí, então, Jesus responde: minha mãe e meus irmãos, ou seja, meus íntimos, são que fazem a vontade do meu Pai. Então a gente entende que o amigo do noivo está passando pela escola do mestre e o discipulado de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que ele foi chamado para fazer a vontade do Pai. Porque o encargo de Jesus e seu ministério não termina nele, continua em nós. Que a grande comissão não foi uma grande sugestão. Então, na oração sacerdotal de Jesus, em João no capítulo 17, ele diz: assim como tu me enviaste, Pai, eu também vos envio. No original grego, esse como é da mesma maneira, com o mesmo encargo, na mesma medida, com a mesma missão. Você me enviou para quê, Pai? Para anunciar a reconciliação dos homens com Deus. Então Jesus outorga a nós isso. Agora a gente precisa conhecer o coração desse noivo e amá-lo de verdade, obedecendo os seus mandamentos. É a premissa. Então assim, se nós queremos preparar o caminho do Senhor, se nós queremos preparar o caminho do noivo para que ele encontre a sua noiva, a gente precisa tomar um lugar de intimidade com o noivo. E nós sabemos que as disciplinas espirituais, elas não devem ser para que nós consigamos algo, mas deve ser porque nós amamos de verdade e nós conhecemos o coração dele de verdade.
a gente clama e ora por uma igreja tão íntima, que, como João, reclinado aos peitos de Jesus, possa conhecer quais são os seus desejos mais profundos. João Batista, ele tinha entendido isso. João Batista sabia qual era a vontade do noivo e ele cumpriu essa vontade com a vida dele. João Batista estava totalmente comprometido com a vontade desse noivo. Já parou para pensar? João Batista, ele era de uma linhagem de sacerdotes tão pura, os estudiosos dizem, que ele poderia ter sido cogitado ser o sumo sacerdote. Agora imagina o pai dele recebendo uma palavra profética de Deus depois de 400 anos de silêncio, dizendo: esse teu filho aí, cara, vai ser grande. Na nossa cabeça fala, maior que um sumo sacerdote não tem. Só que de repente esse menino vai crescendo e ele entende que Deus está chamando ele para um lugar deserto. E um lugar deserto não necessariamente é um lugar de sequidão ou provação, mas deserto também é um sinônimo de um lugar que ninguém chegou ainda. Por exemplo, eu cheguei aqui onde a gente combinou, mas está deserto, não tem ninguém aqui. E João Batista é pioneiro no que ele vai fazer, e ele prepara o caminho do Senhor, e Jesus dá testemunho a respeito do coração dele, Mateus 11:11, dizendo: verdadeiramente, eu digo a vocês que homem nascido de mulher, ninguém maior que João Batista. Porque João Batista conhecia o coração do noivo e o desejo dele, e ele cumpriu isso, ao ponto que custou a vida dele. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando: João Batista errou em ter repreendido. E por isso a cabeça dele ficou numa bandeja, porque ele não foi chamado para isso. Irmão, você está realmente questionando Jesus no seu testemunho a respeito desse homem? Ele sabia qual era a missão dele. E a missão dele era revelar o coração desse noivo, porque ele conhecia intimamente. Primeira coisa que a gente acabou de ver, a virtude e o que é esperado do amigo noivo, intimidade com o noivo. Queridos, se a gente quer realmente ser amigo do noivo e preparar o caminho do Senhor Duca, a gente precisa conhecer o coração de Jesus de verdade. Então, de repente, chegam uns jovens para mim, querendo falar: Rafa, explica um pouquinho do milênio, e o arrebatamento, e a grande tribulação, e a China nisso tudo, e será que o anticristo é não sei quem? Eu falo: cara, isso tudo é bem legal, mas deixa eu te falar um pouquinho sobre o coração de Jesus. Qual é o desejo do noivo? O apóstolo Paulo escreve numa de suas cartas dizendo: olha, eu gostaria de ensinar para vocês umas coisas mais entendeu? Mas eu tenho que novamente ensinar para vocês as coisas básicas, elementares da fé de Cristo. Por quê? Porque se tornaram nécios em aprender do coração de Jesus. Então eu tenho que dar leite para vocês. E quem recebe leite é criança. Vocês não conheceram ainda o coração de Cristo intimamente. Então, se a gente se juntasse mesmo e falasse: vamos ser amigo do noivo, e a gente se comprometesse em conhecer intimamente, a gente resolvia muita coisa, principalmente os aconselhamentos. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu falo: cara, qual é o coração de Cristo nisso? Você precisa conhecer o coração de Cristo nisso, qual é o desejo, qual é a vontade dele. Você precisa ser íntimo do noivo. Segunda coisa que eu vejo em Eliezer, um amigo do noivo, ele tem a confiança do noivo. Cara, esse ponto é muito importante. Jesus pode realmente confiar em nós. O noivo realmente pode confiar no amigo que disse ser amigo dele. Porque assim, Abraão apostou tudo que ele tinha em Eliezer. A gente precisa entender isso. Olha só, a Bíblia começa dizendo no capítulo 24, que Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Ou seja, era muita coisa. No capítulo 15, quando Deus vai prometer a Abraão um filho, ele fala: você não me deu descendência? Quem vai herdar tudo é Eliezer, meu servo. Então, Abraão tem tudo, Eliezer é cotado para herdar todas as coisas. A Bíblia diz aqui no capítulo 24, que a gente acabou de ler, que Eliezer cuidava de todas as coisas de Abraão, ele já governava as coisas de Abraão. Então imagina, Abraão chama ele e fala: Eliezer, é o seguinte, meu filho precisa de uma noiva.
Você vai lá em Ur dos Caldeus buscar uma noiva para ele. Na cabeça de Eliezer, Abraão está apostando tudo no Eliezer. Ele podia o quê? Ter mentido. Beleza, Abraão, vou lá, pode deixar. Não, jura aqui que eu vou fazer isso aí. Ele vai. E ele faz o quê? Cara, as coisas que ele levou ouro, levou presente, levou camelo, levou um monte de coisa. Ele parou em Dubai, entendeu? Podia ter parado em Dubai, tirado umas férias, né, Lucas? Entendeu? E depois ele voltava e falava, Abraão, você não vai acreditar. Ninguém quis ver. Então Isaac, tadinho, não vai dar certo. Ele podia engambelar de um jeito. Mas Abraão e Isaac, o noivo, confiava em Eliezer. Cara, já pensou nisso? E quando você lê a história, eu queria muito incentivar você a ler toda essa história de Eliezer chegando para encontrar Rebeca e a família de Sara. Cara, é maravilhoso. Eliezer está comprometido realmente com Abraão. Abraão podia confiar nesse cara. Ele está indo para lá e quando ele chega lá, ele faz uma oração. Ele fala, Deus do meu Senhor Abraão, se você me abençoar aqui e ser fiel ao meu Senhor, me mostra quem é. E ele faz uma prova com Deus. Ele chega lá e ele fala, olha, eu vou trazer meus camelos. Os camelos ajoelharam. Ele falava, a moça que vieram, era a hora que as mulheres vinham pegar água com os seus cântaros. Quem serviu os meus camelos e a mim, essa vai ser a mulher. Ele faz prova com Deus, cara. Eliezer está tão comprometido, e Abraão podia confiar nesse amigo do noivo tanto, que ele não iria trair o seu Senhor. Ele não queria primazia. É o coração de João Batista também, João 3,30. Ei, vocês estão ciumentos por causa de mim? Que ele cresça e que eu diminua. Rafa, como isso aplica na nossa vida? Os amigos do noivo são aqueles que o noivo pode confiar neles. Que toda vez que a gente está num momento de louvor, cara, de verdade, toda vez que a presença de Deus está entre nós, e eu sinto a presença dele, meu coração se quebranta, eu falo, Jesus, ninguém aqui vai roubar a tua glória. Ninguém vai roubar a tua glória. E ninguém vai usurpar a tua noiva. Se tem uma coisa que me estremece, cara, é quem está muito confortável e começa a mexer com a noiva de Jesus. Falo, irmão, você não sabe onde você está se metendo. Quando José, a mulher de Potifar, agarra José, José fala o seguinte, mudamos de história, tá? Vem comigo. José chega para a mulher e fala, ninguém nessa casa é maior que eu, a não ser Potifar. E outra coisa, ele deixou tudo na minha mão, a única coisa que ele falou que eu não podia tocar era você. Então o problema é que tem muita gente que recebeu alguma coisa de Deus, e recebeu muita coisa de Deus, e aí ele ficou muito confortável, e ele está achando que ele pode tocar na mulher de Jesus. Então não, eu fui chamado para ser o santo inquisidor da igreja. Irmão, sui Deus, eu não vou julgar isso aí, o que eu não vou fazer, você está fazendo. Então assim, fala um negócio para você, cara. João entendeu que era amigo do noivo, ele falou, eu não sou o Cristo, eu não quero a primazia para mim, que ele cresça e que eu diminua. Esse tem que ser nosso coração, essa tem que ser nossa missão. Então assim, vou falar para o seu negócio, acontece com frequência. As pessoas vêm entregar uma palavra profética, vêm falar uma coisa, falam assim, Rafa, cara, guarda o seu coração, não se perde não. Fico pensando, irmão, primeiro que eu tenho minha esposa, entendeu? Discípulos e discipuladores, principalmente. Se eu começar a querer tomar o lugar de Jesus no coração da noiva dele, irmão, Jesus pode me matar naquela escada, irmão. A minha esposa sabe a minha oração. Eu falo, Jesus, se eu for subir na escada e você sabe que eu vou pegar esse microfone e tentar seduzir a tua noiva para ver se eles vão achar que eu sou legal, então me para ali, um piripaque, igual o Chaves, entendeu? Não tem problema, pode fazer. Me humilha ali, para eu não precisar ouvir. Eu não conheço você. Deus sabe o nosso coração. Você está comigo? Então assim, vamos para a parte mais prática. Um noivo que confia no seu amigo. A gente começa a ser chamado para fazer algumas coisas, para liderar algumas coisas,
para fazer algumas coisas. E o povo começa a falar, bom, como é que você faz isso, que legal. Não, mas se não for desse jeito, eu não quero. A gente começa, entendeu? Eu vou falar um negócio para você, não é longe isso, tá? Então, por exemplo, a gente está numa igreja maravilhosa. Alcance é maravilhoso, não, cara? Pô, alcance esquece, é a nata. Cadê? Desculpa, você que é de outro ministério, a gente é muito feliz aqui. Aí eu mandei mensagem para a Pri essa semana, para a Priscila, que cuida das ela que ajuda a organizar. Posso usar essa sala para uma reunião? Posso usar aquela sala? Eu falei, Pri, a gente precisava fazer uma reunião e tal. Posso usar alguma sala? Ih, Rafa, não tem sala. Ah, meu Deus. Tá, e lá no outro lugar? Não, não tem também. Tá, mas e essa data? Também não tem. Aí eu falo, poxa, não dá para fazer nada, gente, muita coisa. Aí na hora, entendeu? Vem o alarme do coração. Falou, segura aí tua onda, cara. E eu falo bem assim, pô, é verdade, glória a Deus, porque todas as salas estão ocupadas, que o pessoal está crescendo, desenvolvendo, que o pessoal está trabalhando para Jesus. Então, Pri, quando tem? 2023, 2027. Então anota aí, 2027, que a gente vai fazer. Mas meu coração não vai ficar angustiado, falando assim, pô, não tem espaço para mim. Não tem espaço para mim, só tem espaço para Jesus, glória a Deus. Nesse lugar só vai ter espaço para Jesus. E, cara, se Ele nos confiar, vou falar para você, Lucas capítulo 12, estremece meu coração. Lucas capítulo 12, Jesus fala, bem-aventurado aquele servo bom e fiel, que quando seu Senhor voltar, achar o seu servo vigilante. Verdade vos digo que Ele mesmo vai ensinar, vai apontar os lugares que cada um vai sentar e Ele mesmo vai servir, isso é incrível. Mas aquele servo que diz, presta atenção, aquele servo que diz, o meu Senhor tarda em vir, presta atenção. Consciência, longe que Jesus não está, entendeu? Prestando atenção no que está acontecendo. O noivo foi, estou cuidando da noiva. Vai demorar muito. E aí Jesus fala, e começa a abusar dos seus conservos, a bater neles, a beber e a comer. O noivo chegará, seu Senhor vai chegar num dia que ele não sabe que vai chegar. E aí o bagulho vai ficar louco. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta dizendo, alguns entre nós, e vai chegar um tempo que eles vão dizer, quando está a sua vinda? Nossos pais já não falavam que ele estava pronto para vir? Então assim, essa mensagem de que o reino de Deus está chegando entre os homens, e ele já chegou através dos embaixadores, e a gente precisa anunciar com urgência as boas novas do Evangelho, ela é verdade. Mas se a gente ficar na igreja sentado, achando que ele demora para vir e gerar no nosso coração uma insensibilidade, então a gente começa a flertar com isso aí. Então eu posso tocar na noiva, então eu posso usar, então eu posso fazer isso. Então eu posso. Não pode, irmão. Não mexe com as coisas de Jesus. Ele pode confiar na gente. Se a gente é amigo do noivo, ele pode confiar na gente. E a gente pode dizer, sem problema nenhum, como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Aleluia? Então, a primeira virtude que a gente ouviu sobre um amigo do noivo é intimidade com o noivo. Ele conhece o coração do noivo. A segunda virtude que eu vejo na vida de Eliezer e de João Batista é o noivo confia nele. E a terceira é fidelidade ao noivo. Deixa eu te falar um negócio. A fidelidade ao noivo, os amigos do noivo transmitem a virtude do noivo para a noiva. Uma das funções mais importantes dos amigos do noivo era gerar na noiva uma paixão pelo noivo. Quando Eliezer chega lá na casa de Rebeca, entendeu? Você vai ler na tua casa lá, ele faz a prova com Deus, os camelos se ajoelham, ele fala, a mulher que servir aqui os camelos vai ser essa. E aí chega a Rebeca e ele pergunta, você pode me dar de beber? Ela fala, claro. E ela serve Eliezer. E ela fala, deixa eu também tirar e dar para os camelos. E aí ela serve os camelos. E aí na hora, Eliezer ajoelha. E ele agradece o Senhor por ter mostrado para ele quem ia ser a mulher de seu Senhor. E aí ele dá presentes para ela. Ele fala toda a história de onde ele é. Ela vai correndo, volta para a casa dele, da casa dela, Naor, que era parente da família de Isaac.
E aí ela chega lá e Eliezer vai junto, e aí eles falam bem assim, pô, entra aqui. Eliezer entra, e ele começa a falar, ei, vim aqui com uma missão. Deixa eu falar para vocês quem é Isaac. Rebeca nunca viu Isaac. A família de Rebeca não sabe quem é Isaac. Mas ele fala aí, deixa eu falar um negócio para você. Isaac, não tem como. Isaac é demais. Fidelidade ao noivo, uma das funções, virtude, caráter de um amigo do noivo que prepara o caminho, é gerar uma paixão da noiva pelo noivo. E aí, cara, vou falar um negócio para você. A minha oração, desde que eu era menino, é o seguinte: que não falte lágrima nos meus olhos e paixão por Jesus. Que às vezes eu tô no louvor, cara, eu estou ouvindo a palavra, eu tenho vontade de arrancar-lhe o teto, entendeu? E voar. Ou às vezes eu vejo assim, cara, pô, pastor Marciano, Luciano, Neves, Renato, Anderson, todos os pastores do presbitério, Reginaldo, Padilha, esqueci alguém? Etc. Tá pregando aqui, tá queimando, cara, sobre Jesus. E aí eu vejo um povo assim às vezes, ó. E aí eu olho para os lados, cara. A minha mulher sabe. Irmão, não fala comigo na hora do culto, cara. Na hora da palavra, esquece. Você vai falar comigo, eu não estou ouvindo nada. Que é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E aí, nosso trabalho como amigo do noivo é gerar uma paixão da noiva pelo noivo. Se a gente sentar na mesa e falar sobre Jesus, as pessoas têm que sair com o coração queimando, cara. De quem a gente realmente conhece, de quem a gente realmente ele pode confiar na gente e de quem a gente realmente tem fidelidade. A pergunta é, nos seus relacionamentos, você está gerando fome e sede por Deus? Ou quando você conversa e só fala de qualquer outra coisa? Cara, não dá. A minha esposa fica me batendo assim, quando a gente senta em qualquer lugar. Ela fala, amor, fala de outra coisa, futebol, corrida, entendeu? Para de ficar falando de Jesus. Mas ela não faz isso por mal, ela faz isso porque está certo. Eu preciso me relacionar com o povo e falar umas coisas diferentes também. Mas no final a gente vai falar de futebol, vai terminar em Jesus alguma coisa. Você viu o jogo do Flamengo? Eu falei, cara, sabia que no hino do Flamengo tem Jesus? Não tem como, cara. Ele é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Não existe nada mais incrível do que Cristo, o seu Evangelho e as boas novas do reino. Então, irmão, não tem como. Quem se encontrar com a gente vai sair, vai ter um encontro com Deus. Não tem como. E a gente entendendo que amigo do noivo vai ser igual aquela sarça que ardeu quando Moisés estava passando e apacentando. Que troço é esse? E ele se aproxima. E Deus fala com ele através da sarça. Mas sabe o que Moisés não fez? Ele não pegou aquela sarça, arrancou do chão e falou, deixa eu levar e colocar ela lá num acrílico lá em casa, que essa sarça aqui é maravilhosa. Não! Ela não tinha nome, ela era o quê? Uma sarça, que fazia o quê? Queimava. Para quê? Para chamar atenção, para Deus falar com alguém. E revelar propósito, identidade, destino. Então se Jesus vier queimar a gente, é para a gente fazer isso. É para a gente chamar atenção, para que ele possa vir se encontrar com essas pessoas. A gente fala bem assim, o noivo está vindo, nosso trabalho é preparar, e a gente é amigo do noivo. Então a gente está totalmente comprometido com o equibalo, que é o quê? É um envio violento, sabendo que a gente está sendo enviado como ovelha no meio de lobo, para ser alimento nessa mesa, para que gere a vida de Jesus em todos que se encontram conosco. Então, a noiva, ela pode achar que tem direito, mas o amigo noivo sabe que ele só exerce deveres. Às vezes a noiva, ela quer reclamar seus direitos, mas os amigos do noivo sabem que tem seus deveres. Glória a Deus.
A gente está entendendo que é uma igreja madura que Jesus está chamando. E como o apóstolo Paulo falou, e esse é a oração do nosso coração: ei, eu estou trabalhando para apresentar vocês como uma virgem pura. Então chega lá Eliezer, ele começa a ataviar a Rebeca, e dá presente, e veste. Mas ele não está querendo usurpar isso, nem o que é do noivo, e muito menos da noiva. Fidelidade ao noivo. E a gente precisa gerar uma paixão pelo noivo, a todos que se encontram conosco. Isso não é o chamado de alguns, isso é o chamado de todos que se encontraram com o Mestre. Como é que pode Felipe chegar para Natanael, cara? Falou: Natanael, você precisa conhecer ele. Quem? Jesus, filho de José lá de Nazaré. É só isso que você sabe, Felipe? É só isso que eu sei. Cara, mas acho que Felipe estava chorando, agarrado no colarinho de Natanael. Tu precisa conhecer ele. Ensinamos o que sabemos, mas só reproduzimos o que somos. Então é o seguinte, a gente precisa preparar o caminho do Senhor. E quem faz isso são os amigos do noivo. E eles fazem com que a noiva se apaixone cada vez mais pelo noivo. Glória a Deus. E concluindo essa mensagem, se quiser vir já a equipe de louvor. E Jesus chama os seus discípulos e diz: eu não chamo vocês mais servos, agora vocês são meus amigos, porque eu revelei para vocês tudo que é da vontade do meu Pai. Porque vocês tiveram intimidade suficiente, que o meu coração está revelado para vocês. Vocês sabem do que eu gosto, vocês sabem do que eu anelo, vocês já sabem o que eu desejo. E outra, eu confio em vocês. Já parou para pensar nisso? Jesus chamou seus discípulos de amigos. Eles se tornaram amigos do noivo, caminhando com Jesus. E Jesus confiou neles, cara. Como é que pode? Jesus, ele não tinha plano B, irmão. Ele não deixou plano B. Eram 11 caras que permaneceram, que Jesus falou: está com vocês. Aí Pedro fala: eu vou pescar. E vai pôr a turma com ele. E Jesus está lá, na praia, assando pão e peixe, esperando eles. Reconecta o coração de Pedro de novo. Todo mundo fica animado e avivado. 40 dias Jesus passa com eles, ensinando. E ele ascende aos céus, sem plano B. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E se eles estiverem em qualquer outro lugar e não em Jerusalém? Acabou. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que o ministério de Jesus foi apostar em 11 homens que na última ceia estavam discutindo para ver quem era o maior? Que depois de Jesus morrer, ai, cara, não tem como isso, Jesus. Tem 2 discípulos lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, indo triste lá para Emaús. Aí Jesus aparece, conversa com eles. Os fariseus, irmão, eles chegam. Os fariseus chegam lá para o governador e falam assim: ó, coloca soldados no túmulo desse mentiroso. Eles falam assim: eu não estou sendo herege. Eles falaram isso. Coloca uns guardas no túmulo desse mentiroso, porque ele ficou falando o ministério inteiro dele, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Oi? E os discípulos? Estão perdidos no caminho de Emaús. Você tem noção? Cara, eu vi um pastor falar isso, um pastor americano falar isso. Jesus poderia, no seu plano redentivo, ter concretizado tudo que precisava para a nossa santificação de uma vez. Pronto, aceitamos Jesus, nascemos de novo, tá pronto, coração transformado. Então a gente agora, a gente está o quê? Com o corpo glorificado. Seria muito mais fácil, mas o apóstolo Paulo fala: nós temos esse tesouro em vaso de barro,
para que a glória não seja nossa, mas que seja dele. Então assim, queria te falar um negócio para você. Não existe nenhuma missão que você vai cumprir nessa vida que seja maior e melhor do que ser amigo do noivo e preparar o caminho dele. E fala, Rafa, qual é a conclusão disso tudo? Mateus capítulo 25. Quem já ouviu a história das 10 virgens? Levanta a mão para a gente saber. Eu li vários comentários hoje. Você sabia que um dos maiores concordância entre os comentaristas sérios é que as 10 virgens não eram noiva. As 10 virgens eram damas de honra. Elas eram amigas do noivo e da noiva. Porque o noivo, ele tinha que... Você sabe muito bem como funcionava, eu acho que já expliquei isso, mas vou falar de novo porque eu gosto. Quando um jovem se interessava por uma outra jovem, se ele a visse, era essa maneira. Falava com o pai dele ia até a casa da noiva e falava com o pai da noiva, falando do interesse do filho pela filha dele. Estabelecia um dote, um preço. Ele pagava esse dote como garantia de retorno. Ele desposava ela. O que era desposar ela? Não era casar com ela, era tornar noiva dele. Então ele garantia que aí esse jovem ele ia para a casa do pai dele, ele junto com os amigos do noivo, eles preparavam o quarto nupcial, um puxadinho, para acontecer a noite de núpcias, e quando terminasse, quando ele preparasse lugar, ele ia voltar e ele ia resgatar essa noiva que ele tinha prometido. Se é familiar para você essa história, maravilhosa. Não se turbe o vosso coração, João 14. Crede em Deus também em mim, na casa do meu pai, muitos moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês. Mas eu vou preparar lugar. Jesus, se tem muitas moradas, que lugar que você vai preparar? E eu virei outra vez e levarei vocês comigo para que onde eu estou, vocês estejam. Mas até que isso aconteça, existem os amigos do noivo que vão preparar o caminho dele. E o que é isso? Essas virgens que eram as damas de honra, provavelmente, aqui o comentário de Cambridge Bible, os amigos ou amigas do noivo conduziam o noivo até a casa da noiva. A procissão percorria as ruas alegres, com trajes festivos, música animada e gritos alegres, com luz brilhante e lamparinas e tochas, onde foi preparada a ceia das bodas. Eliot Commentary. O costume judaico exigia que as damas de honra esperassem na casa do noivo para recebê-lo, e a noiva, isso geralmente acontecia após o pôr do sol. Elas recebiam com lâmpadas ou tochas. Então quando elas ouviam, aí vem o noivo, o que elas precisavam fazer? Preparar o caminho dele, para que fosse iluminado. Então elas saíam com a lamparina, se encontravam com ele até levar. Mas tinha 5 que estavam o quê? Alerta. E tinha 5 que estavam o quê? As 10 dormiram, sim, mas 5 estavam preparadas, prontas. Por quê? Porque elas sabiam a vontade do noivo, porque o noivo podia confiar nelas, porque elas tinham fidelidade pelo noivo. E isso curou uma crise no meu coração, porque uma crise no meu coração é o seguinte: como é que o noivo deixou as noivas de fora? Não eram 10 noivas, era uma noiva, 10 damas de honra, que tinham uma missão: preparar o caminho do noivo para que ele chegasse até a noiva. Então é o seguinte, o equibalo de Jesus foi reproduzir um coração. Ele senta à mesa da ceia e ele termina fazendo isso. Vocês vão se reunir, vocês vão comer, vocês vão partilhar. Vocês vão fazer isso até que eu volte. Assim anunciais a vinda do Senhor.
Então, se quando a gente se reúne, a gente não está anunciando a vinda do Senhor, não é a mesa de Cristo que nós estamos partilhando. Quando a gente se reúne em tudo que a gente faz, eu não estou falando só se reunir em igreja, estou falando quando você se reúne na faculdade, quando você se reúne no trabalho, quando você se reúne na escola, quando você se reúne em casa. Toda vez que você se reunir, você precisa anunciar a vinda do Senhor. Até quando, Rafa? Até que Ele volte. O apóstolo Paulo termina sua carta dizendo: eu não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra aquilo que eu fui proposto, correr essa carreira. E o apóstolo Paulo entende. Como é que pode isso? Ele fala: minha vida está sendo entregue como libação, como sacrifício, mas que Cristo seja glorificado. O que ele está dizendo é que Ele cresça e eu diminua. Mas eu vou preparar o caminho do Senhor, como aquelas testemunhas que iluminavam a rua de Roma, sendo queimado vivo. Irmão, equibalo é uma entrega totalmente comprometedora. E os amigos do noivo entenderam esse encargo. E assim como Eliezer, ele assumiu a responsabilidade daquilo que tinha sido chamado para fazer. Queria que se você colocasse de pé comigo nessa noite. E assim, eu queria fazer um convite. Se você ouviu essa mensagem e você, cara, Jesus, nós te amamos de verdade. Nós queremos conhecer teu coração mais profundamente. Nós queremos conhecer os seus desejos mais profundamente. Senhor, a nossa oração é: faça a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Que venha teu reino sobre nós. Jesus, nós oramos para que tu envie trabalhadores para a tua seara, que preparem o caminho, não o caminho ao Pai. Esse trabalho foi seu, Jesus, mas anunciando como trombetas o ano aceitável do Senhor, o dia do perdão que foi inaugurado há mais de 2000 anos atrás, para que o Senhor venha e estabeleça teu reino inabalável entre nós. Senhor, nós queremos que o Senhor habite entre nós. Jesus, nós temos esperado muito tempo aqui. Nós queremos o teu reino entre nós, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor, de férias. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui desejosos por encontrar-te, mas não egoístas como uma noiva que está só esperando o momento do seu encontro, mas como amigos do noivo que estão alertas, que estão comprometidos em fazer com que a tua noiva se apaixone cada vez mais por você, e convidar a todos aqueles que não entenderam que o convite foi para todos. Como o apóstolo Paulo escreveu, que Deus fez por nós intermédio, anunciando como nós estivéssemos dizendo ao mundo: reconcilie-se com Deus. Jesus, e que está os teus amigos inteiramente comprometidos. Então, Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer em nosso meio, para que a tua vontade seja feita, para que o teu reino seja manifestado, e que sejamos como sarças que queimam, andando por aí, pelas ruas dessa cidade, nas nossas casas, faculdades e trabalhos, para que as pessoas possam se encontrar com você, e possam se apaixonar por você como nós temos nos apaixonado.